Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é a extinção da megafauna no Pleistoceno. Vamos conhecer agora o espaço onde essa e outras pesquisas relacionadas à biodiversidade e à distribuição das espécies são desenvolvidas. O Laboratório de Macroecologia, que fica localizado na Regional Jataí da UFG. Vamos conferir. O Laboratório de Macroecologia é um laboratório de pesquisa que se propõe a investigar padrões ecológicos em macroescala. Então, por exemplo, efeitos das mudanças climáticas nas distribuições das espécies, padrões de biodiversidade em escalas regional, continental ou global. O Laboratório de Macroecologia ele foi estruturado em 2009 para 2010, a partir de um projeto que nós aprovamos, junto ao CNPq, e a partir do qual então nós obtivemos recursos para a compra de equipamentos, computadores, estações de trabalho com grande capacidade de armazenamento, que nos permitiu trabalhar com grandes bases de dados, múltiplas espécies, O Laboratório de Macroecologia, ele recebe pesquisadores e alunos de diversos níveis, de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de diversas instituições no Brasil e de fora do Brasil. Nós já recebemos pesquisadores da Espanha, do México, da Colômbia, dos Estados Unidos. Então, na realidade, tanto pesquisadores quanto alunos interessados nessas linhas de pesquisa desenvolvidas aqui neste laboratório podem estabelecer parcerias, cooperações de pesquisa e desenvolver seus projetos ou parte dos seus projetos aqui no laboratório. Com os projetos que nós desenvolvemos hoje aqui no Laboratório de Macroecologia, que envolvem as ideias mais atuais do que se pesquisa hoje no mundo nessa área, nós proporcionamos aos nossos alunos a oportunidade de participar desses projetos, um treinamento de como fazer ciência, uma iniciação científica a esses estudantes que com certeza terão impacto na formação desses alunos, no mercado de trabalho, nas oportunidades que eles terão no mercado de trabalho e também para a continuidade da carreira de cientistas desses alunos, os que forem fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. Além disso, o conhecimento gerado pelos trabalhos produzidos por este laboratório geram conhecimento que tem aplicação direta na tomada de decisão, por exemplo, na área de conservação de espécies, conservação da biodiversidade. Professor José Alexandre, a ação humana, como a gente já falou aqui também, é apontada, outro fator apontado como possível causa para a extinção da megafauna, no Pleistoceno. Sim. E a espécie humana ela se desenvolveu durante esse período. A pergunta é, a quantidade de homens naquele período e a tecnologia que eles tinham à disposição, esses fatores são suficientes para determinar a extinção de espécies inteiras? Eu acho que existem dois pontos importantes aí. O primeiro é que essa capacidade de caça, ela já estava desenvolvida mesmo em outras espécies humanas um pouco mais antigas. Claro que a própria tecnologia lítica, de material de lítico, de pontas de flecha, pontas de lança, etc., já existia, vai evoluindo, mas já era suficiente, e lógico, eles eram caçadores, tá? E a grande discussão é exatamente se esses efeitos de caça, existem vários modelos teóricos que a gente trabalhou para tentar determinar exatamente isso, se eles seriam suficientes para extinguir as espécies. Como o Matheus falou antes, em geral, sim, a gente tem esses parâmetros, mas isso fica muito mais fácil e muito mais evidente se a gente pensar que essas espécies da megafauna são espécies que a gente chama de ciclo de vida mais longo, com parâmetros demográficos ou de história de vida mais lenta, ou seja, eles se reproduzem mais devagar, crescem mais devagar. Então, é uma espécie mais sensível e a gente observa isso no nosso contexto atual de conservação e ao mesmo tempo, a gente também percebe que o clima estava afetando a distribuição dessas espécies. Então, é exatamente a combinação dos dois fatores que leva a uma maior probabilidade de extinção dessas espécies, que é o que a gente observa hoje também. Professor Matheus, existe uma hipótese no meio científico de que alguma doença pode ter provocado também o fim dessas espécies no Pleistoceno. Vocês chegaram a estudar essa hipótese? Sim, existe essa hipótese, mas nós não chegamos a acessar os mecanismos por trás desse fenômeno em si. Essa ideia ela está bastante relacionada com a dispersão dos humanos
ao longo dos continentes e consigo carregando ou distribuindo ou levando consigo para os continentes que eles chegavam e colonizavam alguns vetores ou algumas doenças, algumas bactérias, vírus, e que isso pudesse ter acometido a indivíduos dessas espécies da megafauna extintos e, portanto, é pensado como uma causa. Mas veja que é uma causa bastante relacionada com a existência dos humanos ou com a dispersão dos humanos ao longo dos continentes. Então, se resume, no final, a uma causa antrópica, vamos dizer assim. E os cientistas eles afirmam que em 2030 nós poderemos ter uma era do gelo, né? A última era do gelo que a gente teve foi durante o Pleistoceno. Sim. Esse resfriamento da Terra, ele pode alterar a nossa fauna, as nossas espécies vegetais que a gente tem no planeta? Sim, bom, existem vários cenários climáticos para o futuro, né? Acho que a maior parte dos cenários, como a gente já falou aqui, estão prevendo aquecimento, né, e mudanças nessa direção de aumento de variação, né? E aí, às vezes, dentro dessa mudança, no sentido de aumentar a variação climática, às vezes aparecem modelos que levariam a uma pequena idade do gelo ou a uma redução de temperatura e não aumento. Quer dizer, existe uma certa confusão quando a gente usa o termo coloquial de aquecimento global. Às vezes não é só aquecimento, pode ter uma redução, pode ter aumento de variabilidade, aumento de extremos, aumento de desastres naturais que sejam causados por isso. E de uma maneira geral, o que a gente observa, né, e na realidade toda a nossa pesquisa nessa direção está baseada nisso, é que as espécies respondem a essas mudanças climáticas. Então, seja por um aumento da temperatura, seja por uma redução da temperatura, a gente vai ter um efeito na biodiversidade. As espécies respondem de forma diferente a essas mudanças, né? Bom, Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Matheus no nosso programa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui nesse espaço. Foi um prazer muito grande falar da extinção da megafauna e deixo em aberto o convite para as pessoas que queiram visitar nosso laboratório em Jataí, né? Está de portas abertas, será muito bem-vindo. Basta entrar em contato conosco e peço para que entrem no nosso site limaribeiro.jataí.ufg.br, que além do livro nós temos outros links, outros vídeos explicando outros fatores relacionados à extinção da megafauna. Fica o convite então para nos visitar online também. Obrigado também, professor José Alexandre, pela participação. Obrigado a vocês. Eu acho que só chamando a atenção rapidamente que esses fatores que a gente estuda da megafauna são os fatores que a gente tem hoje, né? Inclusive existe uma nova denominação da gente estar falando do antropoceno, né? Você falou antes, quer dizer, na realidade os mesmos efeitos que a gente tinha antes antrópicos continuam, mas muito mais intensos por causa da nossa civilização tecnológica que magnifica isso, né? Por isso é importante estudar isso. Por isso é período. importante. Bom, e obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!